atômica. Um chanceler brasileiro escondendo do presidente uma operação. Eu devo ter entendido errado. Se eu entendi errado, peço desculpas para você, só pode ser isso. Você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. As empresas em Taiwan que são fundamentais para a produção de semicondutores e convenceram essas empresas a priorizarem a demanda brasileira e não muitos outros pedidos, porque obviamente houve grandes demandas e atrasos por numerosos clientes ao redor do mundo. E teve esse fator que complicou ainda mais a situação, porque obviamente o Brasil e Taiwan não possuem uma relação diplomática oficial e a relação entre o Brasil e a China é muito importante. Em função disso, teve a participação aí de um ex-diplomata brasileiro. Agora é importante destacar que o então chanceler do Brasil, Carlos França, estava ciente dessa operação, mas ele não informou o Bolsonaro, porque sabia-se que isso produziria o risco de que o Bolsonaro utilizaria essa situação para buscar atacar o sistema eleitoral. Lembrando que houve o... Para. Esse era o ponto que eu queria. É muito interessante ver que os Estados Unidos, embaixadores se metendo na questão de garantir chips para a urna eletrônica. Eu queria muito me aprofundar sobre isso, não é o tema do programa, porque eu queria saber aqui de onde vieram esses chips, quem assegurou a precisão desses chips, se eles não foram de alguma forma adulterados, porque isso seria extremamente possível. Mas a real dúvida, a coisa que me chama a atenção aqui é essa parte final. E alguém precisa perguntar isso, pelo amor de Deus. Aliás, Revista OF, eu não vi vocês publicando sobre esse assunto. Alguém posso ter perdido também, porque eu estou aqui em viagem, mas tudo isso aqui é um escândalo. Alguém precisa perguntar ao Carlos França. É verdade que o senhor sabia do que estava acontecendo nessa operação e optou por não informar o presidente? Porque senão o presidente não ia agir. E aí vocês precisam entender que, no geral, tirando ali raras exceções, nas quais eu incluo o Ernesto Araújo, esses caras todos dos Estados. O Carlos França, como ministro das Relações Exteriores, só não foi um desastre tão grande quanto o governo Lula. Mas é próximo. É próximo. Um desastre. E agora a informação de que ele omitiu. E reparem como isso é o deep state, né? Pessoas que são burocratas não eleitos. Quem elegeu o Carlos França? Nada. Ele simplesmente é um preposto do Bolsonaro. E nós elegemos o Bolsonaro para que ele comandasse as relações exteriores do Brasil. Bolsonaro não é muito bom em formação de time. Um dia a gente tem essa discussão e resolveu escolher o Carlos França porque o Ernesto Araújo estava dando muita dor de cabeça para ele na visão dele, né? Só que esse cara decide que, em vez dele governar com a política do Bolsonaro, ele vai fazer a própria política externa dele. Isso é o que se chama de deep state. É o Estado profundo. São os burocratas não eleitos que mandam o que acontece no Brasil. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba atômica. Um chanceler brasileiro escondendo do presidente uma operação. Eu devo ter entendido errado. Se eu entendi errado, peço desculpas para vocês. Só pode ser isso. Episódio do encontro do Bolsonaro com embaixadores, o que motivou, inclusive, foi um dos pontos que acabaram ajudando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tornar Bolsonaro inelegível, que foi a reunião de Bolsonaro com embaixadores para disseminar o conteúdo falso de que as eleições no Brasil, que as urnas brasileiras poderiam ser fraudadas, e o Carlos França ficou com o filme muito queimado por causa dessa reunião. O presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada com o pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro repetiu as teorias da conspiração que costuma apresentar para apoiadores em lives na internet e que já foram desmentidas por agências de checagem e por instituições oficiais como
lives da internet que foram desmentidas por agência de secagem. Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, você não tem que ter noção do ridículo que é isso. As agências de secagem são todos os braços da esquerda. Pô, alguém faz o meu curso, o Fim da América, que vocês vão ver, eu digo de onde vêm as agências de secagem. Eu digo de onde vem cada uma delas, de onde vem o dinheiro delas. Eu falo da International Fact Check Networks, eu falo do Pointer, eu falo de tudo. Eu explico que as agências de secagem de fatos foram construídas com dinheiro de bilionários internacionais, como o Pierre Omidyar, que fundou inclusive o Intercept, etc. Bilionários internacionais, Bill e Melinda Gates Foundation, fundação do Bill Gates, George Soros em alguns casos. Essas agências de secagem de fatos foram construídas para garantir que a imprensa tivesse um monopólio da verdade no lugar dos jornalistas independentes. E se tem uma coisa que pós-pandemia nós vimos é que essas agências de checagem de fato são agências de checagem de fato coisa nenhuma. Agências de checagem de fato são vocês, é o povo. Próprio TSE. A segurança do sistema eleitoral foi também certificada pelo Tribunal de Contas da União. Então essa história que você nos conta pode eventualmente na percepção. Segundo o TSE, as urnas do TSE são seguras. Segundo o Tribunal de Contas da União, que não tem absolutamente nenhuma competência para verificar esse tipo de coisa, o Tribunal de Contas, não o Tribunal de Urnas, o Tribunal de Contas da União, as urnas eletrônicas são seguras. A percepção dos pares dele no Itamaraty, eventualmente até atenuar essa ideia de ele ter sido linha auxiliar do Bolsonaro nos propósitos mais diversos. Sim, e em relação a essa reunião, é importante destacar que a partir desse momento, segundo os relatos que eu ouvi de interlocutores americanos, havia uma percepção global muito clara de que o Bolsonaro poderia estar ativamente questionando as urnas eletrônicas, estava se preparando para questioná-las. Naquele momento, ele foi visto como uma ameaça. Reparem, de novo, o ato falho. O Bolsonaro estava se preparando para questionar as urnas. Isso é utilizado de forma intercambiável por eles com golpe. Eles às vezes falam golpe, às vezes falam questionar as urnas, questionar as eleições, questionar as urnas. Porque para eles, qualquer questionamento que você faça às urnas é um golpe. E aí volta ao que eu falei no início do programa. O que é golpe? Golpe é qualquer forma de tentativa de impedir que a esquerda chegue ao poder. Isso é golpe. Não importa se é pelas vias constitucionais. Não importa que em uma democracia você possa questionar em tese qualquer coisa. Direta à democracia brasileira, em função disso também caiu o... Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte.